Toninho Silva. Olá, queridos amigos e irmãos, estamos voltando aqui para mais um episódio com o Dr. Robert Coe sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Tem sido realmente muito importante conhecermos estes fatos que aconteceram com o apóstolo Paulo e as suas orientações para o nosso dia a dia. Que Deus te abençoe. Dr. Robert Coe está chegando para mais um episódio de Efésios, o de número 26. Que Deus te abençoe. Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você. Pastor Robert Coe. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Existe um incrível paralelo entre Efésios 2, 1 a 10 e Efésios 2, 11 a 18. A primeira parte desse capítulo começa falando da nossa alienação para com Deus, a velha criatura. E no versículo 4 introduz uma inflexão com a palavra mas. Deus é tão rico em misericórdia, nos amou tanto. Houve uma mudança radical. Surgiu aí a nova criatura em Cristo. Semelhantemente, na segunda parte, inicia falando de uma sociedade totalmente alienada de Deus. As pessoas odiavam uns aos outros por causa das diferenças de raça, cultura e religião. No versículo 13, há uma mudança de tom. Porém, agora vocês estão em Cristo Jesus. Vocês que estavam longe foram trazidos para perto. Os povos que se odiavam se tornaram irmãos. Onde havia preconceito, racismo e inimizade, agora convive em harmonia. É a nova sociedade. Vamos dar uma lida no Efésios 2, 11 a 18 e entender como se processou a mudança. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Nos 2 versículos iniciais, Paulo descreve uma sociedade dos gentios antes de conhecer a Jesus. É importante a descrição, porque é necessário entender a situação antes de iniciar a jornada, saber onde estava, para entender para onde está indo. Sempre eu quis entender por que os bons médicos tinham que explicar com tantos detalhes a doença antes de iniciar o tratamento. Que diferença faz explicar ou não?
Muita. O paciente, entendendo, vai poder cooperar melhor com o médico, saber as causas da doença, para evitá-la no futuro, entender as consequências de uma escolha errada. O gentio conhecia a sua infelicidade e instintivamente sabia que a sua sociedade estava gravemente doente. Qual é a causa? Qual é o diagnóstico? Paulo, como médico da alma, vai nos explicar. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus. Vocês não tinham lei, não tinham referência de certo e errado, não conheciam as promessas, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. O primeiro problema da sociedade do gentio era a sua falta de identidade. Eles não pertenciam a Deus, não conheciam esse Deus bondoso e cheio de misericórdia. Eram errantes perambulando na terra. O sentimento de pertencer é muito importante. É o nosso lar, nosso porto seguro. Quem pertence a Deus tem as suas raízes em Deus. Deus é seu refúgio e fortaleza. O segundo problema da sociedade gentil é não conheciam as promessas de Deus. Israel tinha uma aliança com Deus. Esperava Cristo, que em hebraico era Messias. Para os gregos, a história era circular. Não tem começo nem fim e se repete a cada 3.000 anos. Para os judeus, a história tem sentido. Sim, tem começo e fim. Tudo converge para Messias, Cristo, o Redentor de toda a nação. Para os gentios, a vida é solitário e não tem nenhum sentido. Chega sozinho ao mundo, depois de toda a luta e sofrimento, sai da cena sozinho, sem ninguém que possa depender, sem nenhuma esperança no mundo. Mas agora tudo mudou. Vocês estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distante de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Se antes vivia no mundo sem Deus e sem esperança, agora pela fé fomos declarados justos por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Temos paz com Deus. Melhor ainda, não só temos paz com Deus, podemos ter paz também com os homens. Porque Cristo é nossa paz. Ele derrubou o muro de inimizade que nos separava. Deus não apenas construiu uma nova humanidade, mas também uma nova sociedade, com novos relacionamentos. O projeto de Deus não é só fazer de nós novas criaturas, mas construir através de nós uma nova sociedade, com novos relacionamentos através de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Amém e amém.